20 minutos batendo papo e eu aqui. Eu vou começar, tá bom? Vai. Bom, vamos lá. Olá, pessoal, eu estou aqui no Pontescast Mel. Para quem não sabe, falamos de inovação, de empreendedorismo, de coragem, poder das relações, de transformar o mundo e principalmente de pontes e conexões. Então, aqui comigo hoje tem um cara que vai nos ensinar muito sobre muitas coisas. Guto Ferreira, fala Guto, como é que você tá, meu amigo? E aí, Mel, tudo bem? Enfrentando a pandemia aqui no meu laboratório. Minha armadura aqui do lado. Olha só esse fundo aqui, não dá porque aqui é o áudio. Guto, valeu, obrigada, viu, pela presença. O Guto, gente, para quem não sabe, ele é um jornalista, certo? Jornalista? Jornalista, fiz a minha pós em gestão pública e em gerenciamento de projetos. Uau, só que você é investidor em startups, comandou a área de empreendedorismo na Prefeitura de São Paulo, é palestrante, presidiu o Banco de Microcrédito do Estado, mentor de blabbers de diversos projetos. Você é geek, que isso é muito legal, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, a gente poderia ficar aqui, né, Guto, falando horrores aí do seu currículo. Guto, olha só, assim como eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu sei que você tem milhares de paixões, né? E nutre uma especial também por tecnologia. E aí você tem uma coluna chamado Conservador Tecnológico, correto? É isso aí. E aí a política, ela faz parte da sua vida. Você, quando eu te conheci, eu sempre achei isso, você é super versátil, você fala de diversos temas, você navega em inúmeras áreas, como eu comentei. E o conservador tecnológico, afinal de contas, ele é sobre tecnologia, ele é sobre política. Como é que esses dois temas se combinam, né, e você direciona nessa coluna que você tem no R7? Na verdade, o conceito de conservador tecnológico, ele é um conceito que nasceu em Israel, depois foi para o Reino Unido e a gente acabou trazendo eu e meu sócio para o Brasil. O conservadorismo, ele não é, dentro do espectro político de pensamento, ele não é, ele corre dos radicalismos, ele é um comportamento educado, ele é um comportamento cético, ele tem um pouco de receio em relação a rupturas urgentes que precisam acontecer a todo momento, que são algumas pessoas defendem isso. O conservadorismo é uma arte da prudência, né? E lá em Israel, eles conseguiram juntar um Estado que é conservador naturalmente, por ser um Estado religioso, com a questão tecnológica. Né? E a tecnologia é algo, é o inevitável. Né? O ser humano ele não retroage, ele só vai para frente. Então a gente tem aí inteligência artificial, computação quântica, daqui a pouco viagem interestelar. Então esse é o conceito que a gente traz dentro dessa discussão de conservadorismo tecnológico. E para a política significa um cara mais atualizado. É um pouco errado, meu. A galera quando fala, o conservador é um cara atrasado. Não, atrasado esses malucos que estão fazendo discurso retardado por aí, de ódio, de separação. O conservador clássico, que é um cara que a galera tem que procurar na literatura mesmo, o pessoal também não é acostumado a ler, mas o conservador clássico, ele está disposto a avançar muito, a mudar muito, a desbravar muito, mas ele também respeita os ensinamentos do passado, que foi o que trouxeram a gente até aqui. Exato. E inclusive você faz não só, né, colunista, mas você também faz muitas lives, né, sobre esse projeto, falando de política. Isso é muito legal para que todos saibam aqui, né, os nossos ouvintes. É uma época complicada para falar de política em live, né? A gente Eu acaba, também acho. a Eu gente acho até acaba que nem dá para a gente falar muito sobre isso aqui, né, Guto? não, assim, mas é interessante porque a política ela acaba permeando tudo. Na verdade, a gente faz política desde que nasce e começa a chorar, O que é uma tempo forma, a inteiro. única forma que a gente tem naquele momento de buscar alimento, por exemplo. O tempo inteiro. O Guto, agora sim, eu queria falar um pouquinho sobre startups e Nossa. investimentos, tá? Então, falando de startups, que eu sei que você está super envolvido, como é que você chegou até elas?
Como é que você escolhe seus investimentos, no que você aposta? E aí, pensando, né, nesse tema aqui do nosso podcast, como que você lida em relação pontes e conexões? Que é um tema que nos apaixona, né? Nós somos muito parecidos com isso. E como é que os empreendedores dessas startups chegaram até você? Como funciona isso, esses pitches formais de investimento, amigo de amigo? Um pouco de como é que foi essa sua aproximação e por que você resolveu apostar neles? Essa foi uma pergunta que eu fiz quando eu te conheci pessoalmente. Sim. Eu, em 2009, faço uma viagem, depois de um problema de saúde, eu faço uma viagem para os Estados Unidos, lá para Califórnia. Na verdade, eu começo em Boston, onde tem uma escola chamada Babson College, que é uma escola de empreendedorismo. Sim, muito legal, Aí, tem cursos bem aí interessantes, é lá, incrível. animal, animal. Aí Boston é um grande celeiro de inovação. Aí depois de lá eu caio para Califórnia. E na Califórnia é onde eu conheço o Silicon Valley, onde eu me apaixono por aquela discussão que estava acontecendo muito fortemente já há alguns anos, mas começa a ter esse impulso aí nessa década de 2000, finalzinho de 2009 para 2010. E aí, pô, startup, eu começo a entender um pouco mais de inovação, estudar, fico um tempo lá, volto para o Brasil e recebo um convite surpreende, parece que uma coisa casa na outra, né? Aquela parada cósmica mesmo de universo, alguns acreditam, outros falam que é destino Não e tal. existem coincidências, na minha opinião. Existem coincidências, eu concordo com isso. E aí eu sou chamado para assumir a área de empreendedorismo de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, fico de 2010 a 2013, e aí minha paixão de startups. Então aí eu começo a participar de vários eventos no Brasil. Campus Party, Startup Weekend, como mentor, como palestrante, como apoiador, e aí eu começo a viajar o Brasil inteiro nesses eventos e conhecer gente do Brasil todo e de outros países também, e o tema acaba se tornando uma paixão na minha vida, uma paixão que depois, alguns anos depois, eu começo a descobrir como fazer dinheiro com essa paixão. Então aí eu uno alguns dos melhores mundos e dos temas que eu mais amo, um deles é inovação. Hoje, por exemplo, eu Hum. já invisto diferente. Quando eu investi em startup lá atrás, eu olhava as startups eu mesmo, tinha aquela parada do feeling, será que eu gostei do cara? Aí é cagada. Vai dar ruim com 90% de certeza. Com os anos passando, e você vai aprendendo, estudando mais, você aprende a utilizar métricas, você aprende a entender o perfil não só do fundador da startup, mas do time que ele montou, que é fundamental para saber se ele vai atingir ou ter uma possibilidade de sucesso. E aí eu passei a migrar um pouco o meu perfil de investidor e hoje eu só invisto no Brasil por meio de fundos. Fora do Brasil, quando eu viajo, eu costumo ir, por exemplo, em algumas universidades e ver os centros de startups dos caras, que são sempre maravilhosos e tem grandes oportunidades lá. Mas eu sei que lá fora a startup ela tem um acompanhamento, às vezes de áreas de negócio das universidades, que ajuda muito. E aqui no Brasil, eu sou um investidor do grupo da Bossa Nova, do João Kepler, do Tiago Nigro, que hoje é sócio também da João Kepler, do Janguier, que é da Ser Educacional, e isso facilita muito para a gente escolher o portfólio onde vai colocar o dinheiro. Você foi um dos pioneiros, né? Você está falando de 2010. Eu mesmo, que gosto de tecnologia, comecei a me apaixonar por isso em 2016. Olha a diferença, né? Foi aí que eu te conheci. Naquela época a gente desbravava e era pouca gente realmente falando em investimento, assim, que era um conceito muito mais lá fora do que aqui no Brasil, né? Então acho que a Muito gente está entre os mais. primeiros lá. Não, muito legal. E foi assim que a gente se conheceu, acho que vale falar, né, Guto? Amigo de um amigo, de uma amiga, né, uma grande amiga, e como eu gosto também de tecnologia, ela me falou: olha, o Guto é um dos pioneiros aqui né, de startups e faz mentoria e tudo mais. E aí, quando eu te conheci, eu percebi que você é uma puta figura, tá? Isso é um elogio, tá bom? Você Eu tem todo esse. agradeço, O que foi? eu agradeço. Você tem esse jeito geek, moderno, isso é muito legal. Então, assim, o Guto, você se acha conservador ou onde que está essa sua veia inovadora? Eu acho que é importante falar isso.
Primeiro, você tinha me feito uma pergunta na passada que eu esqueci, a importância das conexões, né? Então, só acrescentando... Eu ia falar isso, a gente precisa falar sobre acho isso. assim, conexões, tudo é feito de conexão, né? O universo, inclusive, é feito de conexão. Então, as coisas estão conectadas. Então, quando a pessoa aprende a importância de se conectar com outras pessoas, com capacidades diferentes, com inteligências diferentes, com pensamentos diferentes, com certeza o campo dela para poder chegar em alguma coisa de sucesso, na minha opinião, é muito maior. Em relação a onde está minha parada inovadora ou de conservadorismo, eu brinco que todo mundo, Mel, é conservador e liberal na vida inteira. Quando você é mais novo, você tem uma tendência a ser mais progressista. Você quer revolucionar o mundo, quer meter fogo em tudo, quer destituir o professor da sala de aula, quer fazer sei lá o quê. Mas aí, com o passar do tempo, e é uma questão natural, isso é da humanidade, não tem como fugir disso. Você começa a ter conta para pagar, você tem um filho, você casa, separa, tem outros gastos, compra um carro, começa a ver que tem IPVA, aí você passa a ficar um pouco mais conservador, dando valor a algumas coisas. Eu acho que eu sou inovador, meu, desde sempre, assim. Primeiro porque eu tenho déficit de atenção, né? Isso dá para perceber, né? Para quem te conhece. Eu acho que já ficou muito claro que eu tenho déficit de atenção com hiperatividade. Eu tô quase lá, então fica tranquilo, eu também tenho. É um complicante. Isso lá atrás, eu demorei muito para entender o tipo de liderança que eu podia exercer. Eu fui expulso de 6 colégios e Jura? reprovei 6 colégios? 6 colégios e reprovei 2 vezes. Eu brinco que chegar onde eu cheguei hoje, aos 40 anos, eu sou quase um milagre da ciência e do universo, porque era para ter dado tudo errado. Então, eu sempre busquei coisas novas, eu queria discutir matérias novas na sala de aula, eu queria novas tecnologias, eu queria entrar em campos que as pessoas se recusavam a debater. Eu acho que isso já é uma inovação comportamental que eu já tinha lá atrás. Quando eu chego na faculdade, no Mackenzie, eu aprendi, ali foi onde eu aprendi a lidar mais com a minha liderança. Eu já fui de grupo de jovens do Rotary Club, Interact, Rotaract, fiz coisa para dar com pau, ajudei a construção em casa no teto, que é uma organização também social. Super legal, super organizado. Super legal, bacana demais, mas eu acho que entender essa liderança fez com que eu pudesse direcionar as minhas questões de inovação, e com o passar do tempo você vai tendo tantas cicatrizes. Eu tinha um professor na pós chamado Saad, que ele tem até uma empresa chamada Empreendedores Compulsivos, e que ele fala assim: Guto, a melhor ferramenta que você tem para dar certo lá na frente é adquirir cicatrizes. Olha. E aí eu fui tendo essa cicatriz e, com o passar do tempo, entendendo a importância de dar valor a algumas coisas. Né? O dinheiro não pode ser jogado para cima. A gente só aprende isso com o tempo, cara. Quando você é moleque, quando você é garota, você quer mais torrar a parada mesmo, você quer mentir para seus pais, você vai lá, compra os negócios, você nem avisa. Então, esse conceito vai mudando e vai formando o teu caráter e o teu comportamento. E aí, Guto, falando de caráter, né, que é uma coisa super interessante que eu queria entender aqui. Essa sua profunda paixão pelo universo geek, por quadrinhos, super-heróis, mas é do geek Guto Ferreira aqui que a gente está falando, tá? Porque o Guto, ele é profundo. O que os quadrinhos, os super-heróis, o seu universo geek nos ensinam, na sua opinião? E qual é a principal lição de vida que se pode extrair deles? Da onde vem essa paixão, que não é um hobby, né? Ele é muito mais do que isso. Você sabe que você estava falando aí, às vezes dispara um gatilho, né, na cabeça. E eu me emociono um pouco quando eu falo de quadrinhos, principalmente porque eu não tive a infância mais estruturada da vida, não tive a família Doriana, que muita gente está acostumada a ter, que eu acho maravilhoso para quem tem. A gente estava falando, inclusive, muito disso, né? Histórias da vida complexas. Mas, nesse período, eu precisava buscar um escape e ensinamento que muitas vezes eu não tinha ou em casa, ou não tinha nos amigos, que também passavam por algumas coisas parecidas, e eu fui buscar esse conhecimento nos quadrinhos. As pessoas estão acostumadas a
a olhar os quadrinhos meramente como sendo a Turma da Mônica, ou como sendo os X-Men, os Vingadores, a Liga da Justiça, super-heróis variados, etc. E por trás disso existe uma construção filosófica muito importante e que, de uma forma lúdica, desde a Turma da Mônica até os X-Men, até o Capitão América, isso tem o poder de transformar a vida dessa molecada e tem o poder também de ensinar alguns valores que, no meu caso, foram fundamentais para eu ser quem eu sou hoje. Então, vou te dar um exemplo. Quando você vê o Hulk, que é um dos super-heróis mais festejados que tem aí, o Dr. Bruce Banner, que quando ele fica com raiva, ele fica verde, gigante, burro e quebra tudo. Uhum. A gente aprende com ele que, pô, quando ele tá ser humano, que é o cientista, ele é uma das mentes mais inteligentes do planeta. Quando ele perde o controle, ele fica irracional. Então, perder o controle não deveria ser uma opção, apesar de fazer parte da natureza humana. Quando você pega um Flash da vida, que é considerado o homem mais rápido do mundo, você consegue entender na filosofia, na construção da história do Flash, que velocidade sem controle não é nada. Então, você está num trabalho, você quer apresentar um negócio rápido, matar nas coxas, não vai dar certo. Exato. Quando você pega um dos principais para mim, que é o Capitão América, o Capitão América ele não é mais forte que o Thor, que é um deus nórdico, loiro, bonito e malhado. Lindo! Exatamente! A mulherada pira no Thor. Então, assim, Piro. o Capitão América, apesar de ser bonito, ele não é mais forte que o Thor, ele não é mais inteligente que o Homem de Ferro, mas ele é o primeiro a chegar. Ele é o cara da liderança. Ele é o cara da liderança pelo exemplo. Ele é o cara que defende o que é correto sobre todas as coisas. Os princípios para o Capitão América são inegociáveis. Porra, isso, cara, é muito forte. Aí, assim, se você pegar, por exemplo, o meu grupo preferido, que eu sou doente, apaixonado, que são os X-Men, os mutantes, pô, eles defendem uma sociedade que não os compreende, que muitas vezes até os odeia. Então, como é que você faz? Às vezes você é feio no espectro de como as pessoas te veem, naquele formato do que a sociedade está acostumado. Você pega o Noturno, pô, ele tem rabo, ele é azul, ele tem orelha pontuda. Como é que ele vai se apresentar? Então, esses dilemas dos quadrinhos fizeram com que eu me apaixonasse pelo mundo geek e passasse, inclusive, a estudar outras coisas. Cavaleiros do Zodíaco, Jaspion, Jiraiya, os animes, os desenhos japoneses são maravilhosos do ponto de vista de ensinamentos também. É um universo muito rico, né, cara? A jornada do herói. Pô, a jornada do herói, você pega Que animal, a gente poderia falar aqui horas. Não, Luke Skywalker e o próprio Anakin Skywalker, que depois vira o Darth Vader. A jornada do herói, ao contrário, mas é uma jornada de herói. É uma jornada do herói. Eu ia até falar isso, você não vai falar do Darth Vader? Puta que pariu, eu ia ficar brava aqui nesse podcast. O Anakin, por exemplo, que vira o Darth Vader, alguns caras falam assim, pô, mas no final, pô, o cara morre lá e ele é o Darth Vader. Mas ele salva o Luke, né? Ele mata o Palpatine. Então, assim, você tem uma jornada do herói, inclusive nos vilões, que é um negócio muito bacana. Eu acho que a gente faz a nossa jornada do herói quase todos os dias, entende? Todos os dias. Gente, vamos marcar para fazer um podcast sobre isso. Pô, isso é foda. Vai ser legal. Guto, eu vou inverter a pergunta agora, depois eu corto, tá? Porque eu acho que a gente pode falar mais de pontos e conexões. Vai. Guto, como é que você lida com pontes e conexões na sua vida, nos seus investimentos, como colunista, quando você foi responsável como mentoria? Como é que é isso na sua vida? Cara, eu descobri que eu preciso estar aberto a todo tipo de conexão para poder evoluir como ser humano. Então, não importa se a pessoa pensa como eu ou se ela pensa muito diferentemente de mim. Eu, pelo menos, tenho que dar abertura para eu ter a conexão. Se essa conexão for rica de alguma forma para mim, inclusive para mudar alguma forma do meu pensamento, eu certamente me abro para poder aproveitar e transformar aquilo em algo produtivo. Se aquela conexão não é boa, ou me faz mal, ou não me agrega em nada, eu simplesmente corto a conexão. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente precisa se abrir para conhecer coisas novas, para conhecer novos pensamentos, inclusive
para estudar algumas coisas diferentes. Vou te dar um exemplo, 2 exemplos, que estão no mesmo exemplo, na verdade. A Fazenda, programa de televisão, e Big Brother Brasil. Sim. Muita gente quer pagar de intelectual e fala assim, pô, mas o Big Brother Brasil, quem que assiste essa desgraça? Quem que assiste isso daí? Pô, é um tesão para análise comportamental. O Big Brother e a Fazenda, assim como de Férias com o Ex, por exemplo, da MTV, são zoológicos de seres humanos, onde você consegue ver o comportamento das pessoas sobre uma determinada pressão, Exato. em que elas não estão acostumadas. Isso acontece na nossa vida, às vezes, quando você encontra alguém que você não gosta, quando alguém te agride, quando alguém te ofende, ou quando você ofende alguém e tira a pessoa do sério. Então, se abrir a essas análises sem tanto preconceito, eu acho que faz com que as conexões sejam melhores. E tem um outro lado, né? Tem esse lado nessa visão que você falou, e tem o lado também de você aprender, se desenvolver e agregar e desenvolver novas relações com as pessoas, né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente se conheceu, a gente já se falou várias vezes por outros assuntos, eu já tenho aí uma ideia que eu já quero trocar com você, e aí o mundo flui melhor, que é o que eu falo dessa energia coletiva, que eu acho que é muito legal também, né? Então, você tem uma parada de... Quando você se conecta com alguém, você está crescendo de alguma forma. Ou para melhorar e ampliar e ser mais produtivo, ou criar valor de alguma forma, ou mesmo para você saber o que você não quer ser em matéria de algum tipo de relacionamento. Então, não existe forma de você se conectar e não crescer de alguma forma. É isso. E você acha que isso está relacionado com a pontes e conexões, elas estão relacionadas com você ser extrovertido ou não? Por que eu estou perguntando isso? Porque você eu sou, e isso facilita muito a nossa vida. A gente sabe disso, né? Como é que você enxerga isso para as pessoas que estão ouvindo nesse Eu podcast? costumo dar muito treinamento de oratória. E é interessante isso, porque realmente quem é mais descontraído tem uma facilidade maior, inclusive, para assumir a sua ignorância. Exato. Cara de Isso pau, né? Fala, não sei isso nada, é uma me coisa muito explica. louca. Tipo, pô, você tá falando esse negócio, o cara te vem com uma invertida e você fala assim, mano, desculpa, mas eu sou burro nesse ponto aí. Eu não sei o que você tá falando, velho, mas eu tô disposto a aprender. Quem não é, parece que tem mais vergonha. E a vergonha é um conceito improdutivo. A vergonha é uma coisa que colocaram no ser humano. A vergonha é uma coisa que te trava, porque ela faz com que você não amplie a conexão. Mas é óbvio, se você pegar alguém da área de humanas, eu acho que consegue se conectar muito mais rapidamente, talvez não seja uma conexão forte, mas mais rápida sim, do que alguém de uma área de programação na área de TI, por exemplo. Isso facilita. Mas eu acho que quem tem essa capacidade como a gente, também tem uma responsabilidade embutida nessa parada, que é, por exemplo, o seguinte, se eu vejo alguém que quer se comunicar, mas não consegue, ela está presa ali, eu tenho uma certa responsabilidade de tentar conversar com ela e ver se eu Ajudá-la. consigo contribuir para que ela possa fazer melhores conexões se destravando em algum ponto. Eu concordo com você. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, sim. Ô, Guto, nossa, gostaria de ficar com você horas falando, né? Mas assim, o ponto para fechar é que são vários Gutos. Você é uma versatilidade enorme, então eu vou aproveitar aqui da sua profundidade. Eu queria terminar o nosso bate-papo de uma maneira diferente aqui. Quero que você faça um exercício e nos defina quem é você da seguinte forma: uma paixão, o que te move, um propósito de vida, um legado que você queira deixar, uma palavra que te define. Vamos fechar assim, sem Eu me, falar das histórias do quadrinho. Não, brincadeira. boa, ó, eu me considero, sabe quando você dá uma marretada num vidro e ele quebra em vários pedaços? Sei. Eu me considero assim. Eu gosto de ser vários pedaços. Eu quero carregar as pessoas comigo, eu quero aprender com todo tipo de pessoa. Eu acho que o meu legado ele só vai ser percebido. Primeiro que o meu legado não sou eu quem define. As minhas ações vão criar uma percepção nas pessoas que podem ou não gerar para elas que eu deixei um legado ou não. O legado não é algo que eu consiga deixar, é algo que as pessoas percebem
com base naquilo que eu produzi durante toda a minha vida. Esse, pelo menos, é o meu pensamento. Meu sonho é mudar o mundo pela educação. Sei que é impossível como uma única pessoa, mas eu tento isso dentro das minhas capacidades. Fala de novo, meu sonho é mudar o mundo com educação, porque entrou um pop-up aqui. Desculpa te cortar. Pode voltar nessa parte? Pode, meu sonho é mudar o mundo. Tá. Meu sonho é mudar o mundo pela educação, porque eu acredito mesmo que a maior revolução de todas seja a educação, em que pese eu ser uma única pessoa, eu acho que eu posso contribuir dentro das minhas capacidades para isso. Eu hoje tenho um pensamento muito mais favorável à fé do que eu tinha quando eu era mais jovem, onde eu acreditava que eu era quase que um deus, tinha uma síndrome de super-homem terrível, e hoje eu acredito mesmo que a fé das pessoas, e aí eu não estou falando de um tipo de religião específica, mas eu acho que a fé em algo bom, em algo positivo, tem o poder mesmo de mudar a vida das pessoas. Acho que a família é algo absolutamente imprescindível para qualquer ser humano, seja a família que Deus te deu, seja a família que você escolheu. Eu acredito muito nisso e acredito na positividade, Mel. Apesar de eu ser um cara pragmático, muitas vezes chato, porque eu vou no limite da realidade, eu acho que isso não te impede de ser positivo. Eu prefiro acreditar que as pessoas são boas, eu prefiro acreditar que as coisas vão dar certo, eu prefiro acreditar que existe algo acima de mim que olha e que, pelo menos majoritariamente, as coisas positivas vão sempre ganhar das coisas ruins, porque senão não tem sentido a gente estar nesse plano correndo tanto para ajudar os outros e para ajudar a gente mesmo. Esse é o pensamento. Adorei, Guto. Nossa, Guto, vamos continuar o papo aqui. Eu tenho que fechar agora. A gente continua, que eu tenho um ponto para falar da educação, Guto. Eu queria te agradecer muitíssimo. Um beijo grande. Obrigada por esse bate-papo. Beijo. Eu agradeço demais, meu. Um beijo para sua audiência aí. Vamos falar mais vezes. Fechado. Beijão.